é para tirar do que você não. Você não tem 500, você tem 400. Você tem 400. A partir do 400 é que você escreve as outras. Agora eu vou começar de quanto? Do 150. Olha, só por 150. Tenho 150 no bolso. Se ganhar, vai para quanto? Se ganhar, vai para 250, porque eu não vou ganhar 100. Eu tenho 150. Se ganhar, vou para 250. E se perder? Ó, eu tenho 150. Eu tenho 150. Se ganhar, vou para 250, porque eu vou ganhar mais 100. Se eu perder, eu vou ter que pagar metade do que eu tenho. Eu tenho 150. Se eu pagar metade, eu vou ficar só com 75. Que eu tinha 150 e paguei metade, só fiquei com 75. Agora vamos olhar para o 200, ó, para aquele 200. Eu tenho agora 200. Se eu ganhar, vou para quanto? 300, porque eu não vou ganhar 100. Eu tenho 200, se ganhar mais 100 vai para 300. E se eu perder? Quanto é que eu tenho? Eu tenho 200. Se eu perder, eu vou dar metade. Vou ficar com quanto? Vou ficar com 100. Vamos para a última. Na última você tem quanto? Está quase liso, ó. Tem só 50 agora. Se eu ganhar, vai para quanto? Se eu ganhar, eu vou ganhar mais 100. Vai para 150. E se eu perder? Eu só tenho 50 no bolso, viu? Se eu perder, eu vou ter que pagar metade. Vou ficar com quanto? Quanto? 25. Porque eu tinha 50. Não é para olhar para 150, né? É para olhar para os 50 que eu tinha. Vou ficar só com 25. Pronto. Todo mundo preencheu essa tabelazinha aqui? A resolução da questão é essa tabela. Depois que a tabela estiver montada, a questão está resolvida já. O que é que eu preciso dessa tabela? Eu só preciso de uma coisa. Eu só preciso saber quais são os resultados que eu tenho na terceira rodada. Ó, eu vou voltar, ó. Esses resultados que eu tenho aí, ó, na terceira rodada, 500, 200, 250, 75, certo? Eu estou escrevendo tudo de novo aqui, ó. 500, 200, 250, 75, aqueles mesmos resultados que eu tinha na tabela anterior. Qual é a pergunta da questão? A pergunta foi: qual é a probabilidade de, ao fim de 3 jogadas, você sair ganhando? Como é que eu calculo a probabilidade de alguma coisa acontecer? Para você calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer, você tem que saber o número de casos favoráveis. O que é o número de casos favoráveis? São as situações que você quer que ocorra. O que é que eu quero? Eu quero sair ganhando? Será, pessoal, que em todos esses resultados eu saí ganhando? Não, eu comecei com quanto? Lá no comecinho eu tinha quanto? Eu comecei com 200, não foi? Eu só vou sair ganhando se eu terminar o jogo com mais de 200. Porque se eu ficar com menos, eu estou perdendo. E se eu continuar com 200, aí eu nem ganhei nem perdi. Eu só vou ganhar se eu sair com mais de 200 reais. Será que em todos os resultados eu tenho mais de 200? Não. Pessoal, quantos resultados possíveis tem aí? Conta quantos resultados tem. Conta quantos tem ao todo. Quantos? 8. Tem 8 resultados ao todo. Desses 8 resultados, quais são os resultados em que a gente sai ganhando? É o 500, o 250 e quem mais? E o 300. O que é calcular uma probabilidade? É pegar o número de casos favoráveis e o número total de casos. Então assim, ó, vamos lá. Número de casos favoráveis, 3. Eu saio ganhando com 500, com 250 e com 300. Só tem 3 chances de eu ganhar. Em quantas possíveis? Quantos resultados tem ao todo? Tem quantos resultados? 8. Então a minha chance, eu tenho 3 chances em 8. Se eu tenho 3 chances em 8, essa é a probabilidade. Resposta letra D. Não teve fórmula nessa questão. Não quer dizer que é fácil, mas não teve fórmula, né? É isso que o Enem vai muitas vezes cobrar de vocês. É o que? Raciocínio, é cabeça. Certo? Cabeça. Tem que ter cuidado na hora da prova. É melhor do que qualquer fórmula. O bom senso vem à frente de qualquer coisa. Certo? Mas assim, Alexandre, eu tenho dificuldade nessa questão de probabilidade. Eu acho que é um tema difícil.
Mas só tem uma vantagem às vezes, qual é? É que algumas questões você não tem que saber fórmula, né? Vamos a outra agora. Questão de número 6. Resposta letra D. Vamos essa aqui. Vamos dar uma acelerada nessa aqui, gente. Ó. A questão 6 diz assim, ó. Uma empresa está promovendo um processo de seleção com o objetivo de contratar um novo técnico. O critério de seleção vai se basear em 3 instrumentos: prova de conhecimentos, análise do currículo vitae e a entrevista. Então, o cara, para entrar no emprego, ele vai ter que passar por uma prova, pela análise do currículo e pela entrevista. Se um candidato tiver sucesso em pelo menos 2 desses instrumentos, ele precisa ter sucesso em pelo menos 2, ele será considerado aprovado no concurso, tá certo? Então, das 3 coisas que ele vai passar, prova, análise de currículo e entrevista, ele tem que se dar bem em quantas? Tem que se dar bem em pelo menos 2. Pode ser 2 ou mais, pelo menos 2. Aí a questão diz assim, ó, um candidato que está preparado tem 90% de chance de sucesso na prova de conhecimento, se ele estiver preparado. Se ele estiver despreparado, ele só tem 30. Se o cara for experiente, ele tem 80% de chance na análise de currículo. Se ele for inexperiente, ele só tem 40%. Se o cara for extrovertido, ele tem 70% de chance de se sair bem na entrevista. Se ele for introvertido, só tem 50%. Aí a questão está dizendo o seguinte: o candidato A é preparado, marca aí, ó, ele é preparado, ele é inexperiente e ele é extrovertido. O cara é preparado, tá? Não tem muita experiência, mas é extrovertido. Admitindo que a independência entre os 3 instrumentos nos quais se baseia o processo de seleção, podemos afirmar que a probabilidade do candidato ser aprovado, quanto é? Bem, essa questão aqui a gente precisa construir também uma tabelazinha, que é assim, ó. O cara, para ser aprovado, ele vai passar por quantos instrumentos? 3. Prova, análise do currículo e entrevista. Isso é que o texto diz. Ele vai passar por 3 instrumentos, tá? Prova, análise do currículo e entrevista. Ele precisa se dar bem em quantos? Pelo menos 2. Isso é o que a questão diz. Pelo menos 2 tem que ser 2 ou mais. Se ele se der bem em 2 ou nos 3, beleza, está aprovado, tá? O que é que a questão diz? Que eu pedi para vocês marcarem. Que o candidato é preparado, só que ele é inexperiente. Mas ele tem uma vantagem, ele é o quê? Extrovertido. Eu quero saber qual é a chance que ele tem de ser aprovado. Vamos lá. São 3 critérios: prova, currículo e entrevista. Pessoal, se esse candidato se der bem nos 3, eu não estou dizendo que ele vai se dar bem nos 3, eu estou perguntando o seguinte: se ele se der bem nos 3, ele vai ser aprovado? Vai ou não vai? Lá o cara se saiu bem em tudo, se saiu bem na prova, se saiu bem no currículo, se saiu bem na entrevista, vai ser contratado ou não vai? Vai. Mas ele pode se dar mal em alguma coisa, não pode? Pelo que o texto diz, ele pode se dar mal aonde? Em um só dos 3. A questão diz que para ele ser aprovado, ele tem que ter sucesso em pelo menos 2. Tem que ter 2 certos e um errado, pelo menos. Então, se der tudo certo nas 3, está aprovado. Mas se der certo na primeira, na segunda, ele falha na terceira, visto não que dei bem na entrevista, mas ele vai ser contratado? Vai, porque ele se deu bem em 2 provas das 3. E o que a questão diz é que a regra é essa: se ele se der bem em pelo menos 2, ele está contratado. E se ele se der bem no currículo e na entrevista, e não se sair bem na prova, vai ser contratado? Vai, porque se deu bem em 2 desses instrumentos, né? E se ele se der mal no currículo, mas sair bem na prova e na entrevista? Vai também, né? Pronto, então façam essa tabelinha aí. Quero só que vocês anotem isso aí no caderno de vocês. Anotem assim, ó, prova, currículo, bota só uma letra assim, ó, P de prova, C de currículo e A de entrevista. Aí coloca assim, ó, V, V e V, deu certo nas 3, né? V, V e o X, X, V, V, o V, o X e o V. Ele precisa disso aí. Pronto. Agora vamos analisar o seguinte. Eu vou analisar uma coisa de cada vez. Vamos analisar, pessoal, somente agora a prova.
Olha só o que é que a gente tem no slide anterior. Presta atenção aqui, vocês não acharam que eu estou fazendo outra coisa. Se eu olhar só para a prova, como é que está a colunazinha da prova? V, V, X, V, tá? Só a coluna da prova está V, V, X e V. Eu vou escrever de novo, ó, V, V, X, V. Só a coluna da prova. As outras eu vou fazer depois. O que é que o enunciado da questão disse? A questão disse que o candidato é preparado, não disse? Disse ou não disse? Lê o texto agora. Se o candidato é preparado, qual é a chance dele se dar bem na prova? Tem escrito. Se o candidato é preparado, qual é a chance dele se dar bem na prova? 90%. Se a chance dele se dar bem é 90%, qual é a chance dele se sair mal? Ou ele se dá bem ou se dá mal. A chance de dar bem é 90% e de dar mal. É isso que ele está completando. Então você vai colocar assim, ó, 90%, 90%, 10 e 90. Isso aqui é só a prova. 90%, 90%, 10% e 90%. Isso é só a prova. Anotem aí. 90, 90, 10 e 90. Pronto. Vamos agora para a outra coluna. A outra coluna era de quem? A outra coluna era do currículo. O que é que vocês anotaram na coluna do currículo? Como é que ficou? Como é que ficou a coluna do currículo? V, 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 X. Então, V, 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 X, não foi? Currículo. Então, vamos anotar isso aqui, ó. V, 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 X. Vocês já anotaram isso, certo? Bem, o que é o enunciado diz? Que o candidato é inexperiente. Isso é o que a questão diz. Se ele é inexperiente, qual é a chance dele se dar bem na prova? Aliás, no caso do currículo, 40%. Então a chance dele se sair bem é 40%, certo? E de não se sair bem, 60%. Ou se dá bem ou não se dá. Se a chance de sair bem é 40% e de não sair é 60%, certo? Então assim, ó, onde tem se sair bem é 40%. Onde tem se sair mal, que é lá no final, é quanto? 60%. Se sair bem é 40%, se sair mal é 60%. Então anota isso. 40, 40, 40, 60.